Vamos iniciar mais uma aula de ciências com a professora Ariana. A origem humana sempre despertou interesse nas áreas da filosofia, ciência e religião. No entanto, entender onde surgiu o homem e como ocupou os continentes é uma questão difícil e marcada por controvérsias. Atualmente, a hipótese científica mais aceita é que a espécie humana moderna, o Homo sapiens, surgiu na África há cerca de 200 mil anos e de lá se dispersou para outras regiões em várias ondas migratórias. Segundo informações, os primeiros hominídeos, o Homo erectus, deixaram a África e se dispersaram para várias partes do mundo, especialmente em direção ao leste asiático. Existem 3 abordagens mais utilizadas para estudar a colonização na Terra: o estudo dos registros fósseis do Homo sapiens e o estudo dos materiais produzidos por esses indivíduos, ambas na arqueologia, assim como o estudo do material genético das populações atuais, na área da genética, claro. E você? O que você entende sobre a origem dos seres humanos? Que evidências cientistas usam para construir a evolução humana no planeta? Hoje nós vamos estudar a origem da espécie humana. Livro 9º ano, caderno 2, páginas de 2 a 13. Os tópicos são a evolução, árvore evolutiva, primatas, espécie humana, Homo sapiens. Então vamos falar como surgiu essa espécie, o homem primata. Contar a história do surgimento e da evolução da espécie humana é sempre um grande desafio, visto que, assim como acontece com o estudo evolutivo de todas as outras espécies, as evidências e informações que podem auxiliar esse trabalho são geralmente os fósseis encontrados. Muitos dos quais permanecerão em seus locais de origem sem serem descobertos, e os registros, intencionais ou não, deixados pelos hominídeos que nos antecederam, como pinturas rupestres deixadas em rochas e no interior de cavernas. O conteúdo que segue sintetiza as principais informações, explicações e reflexões elaboradas e aceitas sobre a evolução humana. No entanto, o tema está longe de ser consenso entre os cientistas e novas descobertas podem alterar significativamente o que imagina estar correto. Então, os primeiros primatas originaram-se de mamíferos inseticívoros, que são semelhantes aos musarâneos e às toupeiras hoje existentes. Entre os primatas atuais, destacam-se 2 grupos distintos, que são os prosímios e os antropóides. Os prosímios, que incluem primatas pequenos, em geral arborícolas, aqueles que vivem em árvores ou passam boa parte do seu tempo em galhos de troncos, com um cérebro pequeno e pouco desenvolvido, é o grupo dos lêmures, encontrados na ilha de Madagascar, e dos lores, que habitam na Ásia e parte da África. Já os antropóides, eles são entre os quais encontram os primatas maiores, embora existam alguns representantes de pequeno porte, e com alta complexidade cerebral, como o gibão, o orangotango, o gorila, o chimpanzé e o ser humano. Acredita-se que a espécie humana seja uma das espécies de primatas que evoluíram de um ancestral dos prosímios. Então, professora, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que o táxon é um prosímio, que é o primata com cérebro pouco desenvolvido, o macaco-aranha é um antropóide, os primatas originários de mamíferos insetívoros, e o surgimento dos gorilas é posterior ao dos macacos, e os chimpanzés e seres humanos descendem de um ancestral comum. Isso aí, muito bem. Árvore evolutiva. Os pesquisadores já descobriram e descreveram até o momento fósseis de aproximadamente 20 espécies extintas diretamente relacionadas aos seres humanos. Essas espécies são agrupadas sob a denominação de hominídeos. O primeiro hominídeo é o Australopithecus, que tem esse nome porque foi encontrado os primeiros fósseis no sul da África. A palavra Australopithecus significa exatamente macaco do sul. O Australopithecus tem aquela importância de ser o primeiro a ficar sob 2 patas. Ele existiu entre 6 a 1 milhão de anos. E o Australopithecus acabou, mas por esse meio, por volta de 2,5 a 3 milhões de anos,
surge o primeiro elemento, gênero da linhagem Homo, que é diretamente a nossa linhagem. É o chamado Homo habilis, já com menos pelos, uma posição mais ereta e com um cérebro maior. O grande segredo, digamos, da evolução foi o crescimento do cérebro. Esse Homo habilis tem exatamente esse nome por ser habilidoso. Os cientistas deram esse nome porque foi o Homo habilis que foi o primeiro que criou ferramentas de pedra. E também, segundo estudos, foi uns que foi o primeiro a comer carne, um dos fatores que contribuíram para a evolução. Esse Homo habilis viveu cerca de 2,5 milhões de anos atrás. O próximo elemento dessa linha evolutiva é o Homo erectus. Erectus indica que ele ficava numa postura mais ereta. Ele tinha menos pelo, cérebro maior. Esse Homo erectus é o que primeiro deixou a África. Pegadas dele foram encontradas na Europa, também foram encontradas na Ásia. Esse Homo erectus também vai continuar fazendo as ferramentas de pedra e vai ser o primeiro a dominar o fogo. Estudos recentes indicam que o domínio do fogo e o cozimento da carne que possibilitou um grande salto na evolução. Depois do Homo erectus, que viveu há 1,5 milhão anos atrás, depois do Homo erectus, nós vamos falar do Homem Neandertal. O Homo Neandertal tem esse nome porque seu primeiro fóssil foi encontrado em uma caverna da Europa, na Alemanha, caverna de Neandertal. Esse homem, vestígios dele foram encontrados na Europa, na África e na Ásia, mais predominantemente na Europa. No tempo que ele viveu, em torno de 300 mil anos atrás, a Europa passava por uma era glacial, não só a Europa, mas o planeta, mas a Europa estava mais fria. E esse elemento ele foi, digamos assim, criado pela natureza para sobreviver ao frio. Ele era mais robusto, mais forte, tinha uma camada de gordura maior para absorver o calor e manter o calor. Enquanto isso, enquanto um homem neandertal vivia na Europa, nós temos que lá na África vai surgir um Homo sapiens, que é um homem duplamente sábio, que é o homem moderno e que somos nós. E que éramos fracos, éramos frágeis. E segundo um professor de história me falou uma vez, éramos incompletos, incapazes, mas graças a essas imperfeições, mas com uma grande capacidade de adaptação e uma grande curiosidade, nós sobrevivemos às condições mais adversas, seja na floresta, seja nos desertos, seja nos polos. E também convivemos com o homem neandertal na Europa. E segundo alguns autores, teria havido um cruzamento entre os dois, que ainda não é algo completamente provado. E estudos mais recentes quer dizer que a extinção do homem neandertal deu-se à presença do Homo sapiens, que desenvolveu armas para matar exatamente os neandertal. Mas esse Homo sapiens que somos nós vai ter uma mentalidade mais aberta, vai desenvolver a linguagem, vai desenvolver a capacidade de vida em grupo. E aí estamos aqui dominando o planeta e também estamos, infelizmente, acabando com o nosso planeta. Então, professora, deixa eu ver se eu entendi. Os australopithecus eram bípedes, tinham caixa craniana pequena e são considerados os ancestrais do gênero humano. E o Homo habilis era um homem habilidoso que confeccionava suas ferramentas. O Homo erectus vivia em grupos, comunicava-se entre si, acredita-se ter dado origem ao Homo sapiens. Ainda temos o Homo naledius, que apresentava altura estimada em 1,5 m, postura ereta, mãos com dedos extremamente curvos e são considerados vizinhos do Homo sapiens na África. Entendi também que o Homo neandertal apresentava baixa estatura, corpo robusto e conviveu com o Homo sapiens, de quem possivelmente contraíram doenças para ver sua extinção. Muito bem, ok, é isso mesmo. A origem do ser humano moderno.
Quando se discute a evolução humana, questões polêmicas são levantadas. Uma das mais importantes refere-se ao local de origem dos ancestrais humanos. Teriam eles surgido em um único lugar e dali se irradiado para o resto do planeta, ou sua origem teria ocorrido simultaneamente em diferentes pontos do globo, como a Europa, a Ásia, a África e a Austrália? Será que foi isso? Os defensores dessa segunda hipótese, mais aceita e conhecida como hipótese multirregional, acreditam que as várias etnias atuais seriam resultantes da evolução de diferentes populações de homens erectos, esparramados pelo velho mundo, a Europa e a Ásia, e pela Austrália. Os defensores de uma origem única para o ser humano moderno acreditam que um grupo de Homo erectus teria migrado da África para o resto do mundo. Então, agora nós vamos ver essas possibilidades. Vamos lá. Há 12 milhões de anos havia florestas em grande parte da África, da Europa e da Ásia. No entanto, mudanças climáticas lentamente provocaram alterações na paisagem. O território africano ocupado pelas florestas foi sensivelmente reduzido, e no seu lugar surgiu uma vegetação rala, composta de gramíneas, arbustos e árvores esparsas, a savana. Nela, a maior parte do alimento disponível para os primatas ficava longe da copa das árvores, no chão, local em que esses animais estavam mais expostos aos predadores. A necessidade de se deslocarem no solo também favoreceu a sobrevivência daqueles cuja planta do pé era mais apropriada às superfícies planas, assim como a coluna vertebral, ereta e vertical facilitava a visão do ambiente. E outra questão integrante diz respeito à chegada do ser humano moderno à América. Os fósseis mais antigos de Homo sapiens no continente americano datam entre 11,6 mil anos e foram encontrados no Novo México, Estados Unidos. Com base nesses achados, elaborou-se uma possível explicação para sua origem. Essa hipótese, que está longe de ser consensual, pressupõe que os hominídeos mongóis, habitantes da Mongólia, tenham caminhado até a América do Norte atravessando o Estreito de Bering. Essa região é formada por muitas ilhas entre si e do Ártico, e durante o período de glaciação, pela qual o Homo sapiens teria feito a travessia e depois se espalhado pelo continente. Outra hipótese, baseada em achados fósseis, supostamente bem mais antigos que os primeiros, pressupõe que grupos de hominídeos da Ásia teriam atravessado o Oceano Pacífico em pequenos barcos ou canoas e chegado até a América. Também durante a glaciação, quando o nível dos oceanos era menor e havia mais ilhas entre os continentes. Então, professora, deixa eu ver se eu entendi. O ser humano moderno apresenta a planta do pé com superfície plana e a coluna vertebral ereta, vertical. Então, me responda uma coisa. Quais são essas características do ponto de vista lamarckista? Bom, vamos lá. Na savana, a maior parte dos alimentos se encontra no chão, longe da copa das árvores. A necessidade de os hominídeos se deslocarem no solo induziu o surgimento da planta do pé mais apropriada a superfícies planas, assim como a coluna vertebral ereta, que facilitava a visão do ambiente. Sim, entendi. E do ponto de vista darwinista? Bom, respondendo essa pergunta, de acordo com os registros fósseis, os diferentes grupos que pertencem à mesma linhagem do ser humano apresentavam diferentes características quanto à forma e o tamanho do crânio, formato dos dentes, a morfologia, tamanho do corpo, comportamentos e uso de instrumentos. Alguns desses grupos coexistiram e conviveram em determinado momento, e por razão não totalmente compreendidas, todos, com exceção do Homo sapiens, foram extintos. Isso não significa que cada grupo que deixou de existir tenha dado lugar para outro grupo, e assim sucessivamente. Então é isso. Espero que tenham gostado da aula. Para o próximo vídeo aula, nós teremos as atividades resolvidas, que são da página 5, página 9, página 12 e 13. Não esqueçam de fazer a atividade extra, que, para reforçar sua aprendizagem da semana, fazer atividade para casa na seção Continue Aprendendo, página 28, atividade de 1 a 4.